Estamos hoje recebendo aqui no estúdio do UOL um ator que eu gosto muito, que está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e que eu acho que tem muito para contar para gente. Muito obrigado, muito grande prazer receber você aqui, Marcelo Serrado. Maurício. Um grande prazer estar com você aqui, uma honra e obrigado pelo convite. Marcelo, você está em cartaz, eu vi recentemente aqui em São Paulo, no Teatro Eva Hertz, né, na Livraria Cultura, com a peça Os Vilões de Shakespeare, né? É um monólogo, né, e que discute um pouco a questão de vilania e não só. E eu queria começar te perguntando, por que você decidiu montar? Você fez 1 ano no Rio já, né? Foi um sucesso lá. O que te motivou quando você leu esse texto? Falou, quero montar esse negócio. Primeiro, eu adoro o vilão, né? Os vilões. Ontem o Karnal fez um debate falando sobre a vilania, né? O vilão, ele tem um atrativo, né? O herói precisa do vilão. O Super-Homem, quando foi feito, para a primeira versão do Super-Homem, não tinha vilão. E aí não fez tanto sucesso. Aí botaram a Kryptonita. Aí, Kryptonita, o arquétipo do herói precisa do vilão, né? O vilão antigamente, no passado, ele era cinza. Depois começou a ficar com preto, né? Você vê que todos os vilões eles têm essa coisa. Agora, na modernidade, as pessoas começaram a botar o vilão com outros tipos de roupas, com outro tipo de cor. Mas o vilão tem uma coisa preta, né? Ele tem uma coisa de se vestir de preto, de ter... Mas o que você adora o vilão? Eu acho que o vilão é mais divertido. Acho que o vilão... Eu tenho feito vilões, né, na minha carreira na televisão. E realmente, meus vilões são divertidos, são engraçados. Eles têm... Por quê? O vilão, eu acho que o vilão não sabe que é vilão. O vilão acha que ele é bom, de uma certa maneira, né? Aquele cara... Fazendo uma analogia, o cara que rouba milhões de dólares na política e fica rico. Esse cara tem uma filha, ele está preso na cadeia, mas ele vai cumprimentar, quando ele estava solto, ele botava a filha para dormir, jantava. Ele acha que ele estava fazendo certo, né? Então assim, o vilão ele tem primeiro a coisa do poder, né? E a coisa de ser ele achar que está acima da lei, né? Então acho que isso também me interessa muito, esse universo da vilania. E se a gente pegar nos arquétipos das histórias todas, os vilões de Shakespeare, os vilões das novelas, de Dostoiévski, enfim, todos os vilões que a gente já viu, os filmes todos, são realmente mais divertidos. E assim, o monólogo você provoca e tem muita interação com a plateia, o que me fez pensar que a peça está sendo montada no momento certo, tem um timing assim que... Sim, eu acho que primeiro, o Shakespeare ele é popular, né? Eu fazia a peça com uma quarta parede. Quarta parede, para quem não sabe em casa, é quando você está falando com o público e você não interage, né? A gente faz só aqui. E um dia o Geraldinho Carneiro, que é meu tradutor e adaptador, que é praticamente filho de Shakespeare, falou, pô, quebra, vamos falar com a plateia. Você chegou a fazer montagem inicialmente? Não, isso... Sim. Ah, já chegou a começar assim? Sem interação. Aí quando eu abri a peça, aí a peça se desabrochou e virou realmente o que eu achei que era para ser. O Shakespeare é popular. E rola uma catarse, né? A catarse. Ontem eu perguntei para a plateia, quem é o vilão para você? Falei, calma. Mas ninguém fala dos vilões. Ontem uma senhora falou, Dick Vigarista. Outro dia falaram a Cuca. Mas geralmente são os políticos atuais, eu não preciso citar o nome, de todos os partidos, né? Há uma briga lá, não, eu falei, calma, vamos lá, essa divisão, vamos lá. Aí eu faço uma analogia para poder falar em relação aos vilões, para poder falar de Hamlet no final. Mas eu acho importante porque a pessoa sai de lá com vontade de ler Shakespeare, ela entende um pouco mais sobre a vilania, né? Eu acho que o vilão, ele nos pega também, né? Qual é o vilão, por exemplo, no Nelson Rodrigues, né? Qual era o vilão dele? Era a classe média. Né? Ele fazia uma peça da classe média, sobre a classe média atual da época. Rindo, e a classe média ia ver, porque o público vai à classe média, e ria dele, né? Ria deles próprios, né? Então, tem vilões que você fala, o vilão é a vida, por exemplo, histórias que você lê, pô, essa história não tem vilão. Mas geralmente quando um autor vai ver o espetáculo, ele fala, puta, eu preciso botar um vilão na minha história. Falar ainda, encerrar sobre a peça e partir para outros assuntos, qual que é o seu vilão favorito? Meu vilão favorito? Ah, tem tantos. Mas eu tenho um arquétipo do vilão que eu adoro, que é eu adoro o Scarface, né? Al Pacino. Acho que ele é um vilão ao mesmo tempo heróico, né? Dentro daquela loucura dele.
O vilão que eu amo. Eu gosto de, falando de Shakespeare, o vilão que eu acho genial é o Iago. Porque o Iago, ele tá ali do lado, ele quer o poder e ele transforma aquele cara, que é um cara bom, o Otelo, numa figura execrável, né? Então essa coisa do... Eu me lembro que eu fazia um trabalho com o diretor que ele fala, Iago, lembra do Iago? Eu sempre ali no ouvidinho, né? E Ricardo III, que é genial, porque Ricardo III mata todo mundo, mata os sobrinhos para poder pegar o poder, e ele começa a peça, é uma peça de Shakespeare, ele se apresenta já, eu sou o vilão. Ele começa, now is the winter for discontent. Now, agora o inverno de nossos desgostos. Ele já se apresenta. A primeira cena da peça é ele se apresentando como vilão. Ou seja, Shakespeare não faz uma estrutura toda para poder chegar nesse vilão. Ele já apresenta e entrega de cara. Então, acho um vilão interessantíssimo. E tem títulos andrômicos também, né? Tem o Edmundo, que é ótimo, do Rei Lear. Tem vilões assim adoráveis, né? Falando de Shakespeare mesmo. E no cinema tem vários vilões que a gente ama, né? Que, como eu falei, dos cafés. É um ótimo vilão. Tem outros vilões geniais também que a gente viu aí durante o... Eu adoro um filme chamado Cabo do Medo, que o De Niro faz também, que eu acho incrível aquele vilão adorável, né? Então, assim, tem inúmeros vilões no cinema que a gente pode voltar lá atrás, que a gente vai gostar, né? No outro polo, o mais recente, ou pelo menos o mais, não sei se foi o último, mas foi um que fez muito barulho, papel no cinema, foi ter vivido o Sérgio Moro, né, o juiz, no filme Polícia Federal, A Lei é para Todos. O filme teve muita repercussão, até polêmica. Como se enxergou aí o filme e teu papel, teu trabalho nesse filme? Tem gente que acha que o Moro é vilão, né? Então, isso é herói e vilão, né? E eu acho, a minha opinião em relação a isso, eu acho que ele é uma pessoa normal que está tentando fazer o seu trabalho. Mas eu acho que foi um filme importante, pegou ali um nicho, né, sobre essa história da Lava Jato e acho que cumpriu o seu papel, né? O filme... E eu acho que agora vem uma série também, né, da Netflix, Mecanismo, que é muito interessante, que também vai contar essa história de uma maneira um pouco mais... uma série, então vai poder ter mais... O filme foi visto por parte do público como uma coisa chapa branca, muito oficial. Talvez. Você acha que... Eu não sei, eu acho que contou uma história, ele era um recorte, não? Então quando você faz um recorte, é muito complicado para você abranger essa história. Eu acho que se tivesse se tiver um 2, eu não faria. Anos, né? Eu não vou fazer, se eu tiver eu não faria. Não. Por quê? Porque primeiro eu não tenho data para fazer, esse ano eu estou trabalhando direto. E porque eu acho que já contei essa história já, que eu queria contar e... Então, se tiver, vai ter que ter um outro ator fazendo o Moro. Eu acho que sim, né? O Batman não tem outros atores fazendo... Tá certo. Tá certo. Na TV, você disse, né, falando de vilões, você não mencionou esse. O mais recente foi o Malagueta. Foi o Malagueta. Né? Um ladrão que se dá bem no final, né? Você gostou de ter feito essa novela e se aprovou esse final do personagem? Eu acho que ela foi de a novela das 7, né? Ela é um pouco mais... Eu vi uma vez de um Pega, não falei o nome da novela. Pega, da né? Cláudia Soto, ótima. Autora do Luiz Henrique Rios, diretor incrível. O que acontece? Eu acho que a novela das 7 é uma novela auditiva, né? Outro dia eu ouvi um papo desse, eu achei genial. Antes de começar a fazer a novela auditiva, o cara tá arrumando as coisas, chegou de casa e de televisão ligada, então ela é auditiva. Aí eu botei uma risada no personagem, que era uma risada diferente. Então o cara ouvia aquela risada, parava para ver. Que essa risada é essa? Então, eu botei isso num vilão, um personagem que era um vilão, mas era um vilão divertido. E ela foi, de uma certa maneira, botando uma redenção nele no meio da novela, porque surgiu uma parceria ali com a Mariana Santos, com o personagem dela, e o público amou. Então, a novela tem isso, obra aberta. O público viu o vilão ali, mas aí ele viu uma possibilidade com a Mariana Santos, que era uma... Que também ela era um comportamento ambíguo. E aí o casal fez muito sucesso. E aí o público queria ver eles juntos, de uma certa maneira. Então teve que ter um final feliz para eles. Né? Então, assim, mas o crime compensou, né? Essa imagem realmente O crime não pode compensar. A gente já vê tanto isso na vida, né? O crime não pode compensar, né? Eu acho que a gente vive um momento tão difícil aí que realmente as pessoas têm que pagar pelo que elas cometeram, né? Mas o país, a gente vai voltar a isso lá, Maurício, lá nas capitanias hereditárias, né? Na época da nossa colonização. E aí que é um assunto que me interessa muito, eu sempre gosto de falar disso, porque a gente vê lá de trás como é que foi a nossa colonização. O nosso país vem disso, né? Essa coisa de você levar vantagem, de você, não, vou roubar um pouquinho aqui, mas tudo bem.
É isso que eu digo, né? No momento da política, todo mundo brigando, não sei o quê, os caras lá em cima, eles se unem. Um liga para o outro, vem cá, me libera aí, porque pô, se for preso também você vai ser preso, então vamos fazer um acordo aqui. A gente não sabe disso, né? É muito velado isso. Então a vilania, ela passa por esse lado também. É tão atual esse tema da vilania que realmente me interessa, me fascina muito. Quando você falou isso, eu lembro, foi um projeto que eu gostei muito, foi aquele Filhos da Pátria. Sensacional. Eu acho a melhor série que foi feita esse último ano. Falo isso pro Bruno, já falei isso para ele. O Bruno Mazeu. A série Filhos da Pátria, ela tem uma coisa que ela brinca com isso, né? Tudo que está acontecendo agora já vem do passado, né? Ele colocou de uma maneira muito inteligente e brilhante. Espero que tenha uma segunda temporada. Agora, antes do Malagueta, você também fez um vilão, né? Que foi aquele deputado corrupto em Velho Chico. E foi uma novela muito diferente, né? Do padrão de novela da Globo, né? Sim. Foi difícil, foi polêmico, deu muita discussão. Como você enxergou o teu trabalho nesse... Eu acho que o Velho Chico, ele tem uma coisa que para mim é incrível, né? Que é, primeiro, Luiz Fernando, né? Carvalho, a assinatura dele, né? Que eu acho que ele é um diretor que tem uma... Você vê o trabalho dele e fala, é do Luiz Fernando, né? Ele tem uma assinatura. É do Luiz Fernando esse trabalho. Então, Luiz, eu sei que também você curte muito o trabalho dele, então é um cara que nos faz sair de uma zona de segurança, né? É difícil para o ator. É difícil para o ator tem que ter uma entrega muito grande. Nós nos preparamos 3 meses para fazer uma novela. Não é normal. Não é normal. Eu já conheci aqueles atores de uma maneira... Trabalhei com gente da primeira fase que eu não ia contracenar, né? Então, eu contracenei com o Renatinho Góes, que fazia o Domingos Montanha mais velho, com a Fabiola Nascimento, que fazia a mãe do fulano, com o Rodrigo Lombardi, que não ia nem encontrar. Mas esses personagens estavam lá. Eu vi essas figuras. Quando eu comecei a novela, o Luiz é um diretor muito interessante, e era meu segundo trabalho com ele, né? Então já conheço... Você tinha feito o quê? Tinha feito... Foi indicado ao Emmy com o Neila Torraca, a série do Guimarães, perdão, Glauciliano Ramos. Alexandre e Outros Heróis, que era incrível. Eu fazia um cara de 1,60 m, num plié, com a boca assim, o cabelo desgrenhado, tocava pandeiro. Então era isso. Ele pega um ator que é criado em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, para fazer um cara da Paraíba que toca embolada. Então ele tem essa capacidade. Luiz me botou de branco no começo, com bigode, cabelo repartido no meio, um deputado ligado às oligarquias baianas, né, ligado ao poder e querendo chegar ao poder de uma certa maneira. No final eu terminei de preto, vestido de preto, como o personagem do Júlio Machado, que era o assistente do Rodrigo Santoro, né, que era o Capanga, era um coveiro quase, né? Então essa palheta também da cor eu fui mudando, de repente eu terminei a novela de preto, falando com os... A minha última cena incrível, muito bem dirigida, que era os cactos... Fugindo, né? Fugindo E eu falando como se os cactos fossem os deputados, senadores, louco, né? Com dinheiro voando, então épico. Então é um trabalho que nos dá como ator, nos coloca num lugar que é... E eu passei 2 dias no Senado, lá na Câmara de Deputados, vendo esses deputados e senadores, antes, fazendo uma pesquisa. Realmente, aquilo é um retrato do país, né? Não consegui achar lá um deputado que fosse parecido com ele, não. Marcelo, você começou já em 87, que eu tenho aqui a data, é isso, tá certo? Sim. Então já temos 30 anos de carreira, mais de 30 anos de carreira. E começou fazendo TV, e depois fez cinema, fez teatro, etc. Falando de TV especificamente, nesses 31 anos, você vê muita mudança para o ator? Sim, a gente tem hoje em dia Primeiro, eu comecei muito cedo, né? Eu não tinha... Os atores jovens hoje em dia já tem uns atores que já começam de maneira... Eu tinha uma coisa chamada assim, eu era muito ruim quando comecei, muito fraco como ator. Achava que eu não tinha essa base toda. Mas Você que achava isso? Eu achava isso. Achava que eu não tinha... Mas eu tinha vocação, que era uma coisa muito importante para um artista. Vocação, aquela coisa de você querer. Quando eu dou palestras e falo com o público assim, sobre isso, essa questão para mim é determinante na vida de um artista, a vocação. Nunca ouvi alguém falar isso que você está falando. Muito legal. A vocação é muito importante. Não, eu era ruim, né? Eu era ruim.
Mas é engraçado isso. Já falei isso numa entrevista uma vez com o Wilker, num programa que ele tinha, nosso querido Wilker. A vocação é mais você vai, uma hora você fala, opa, você começa a entender e... Ou então você abandona, sei lá, estuda, né? Você tem que estudar, ver muita coisa, ver. E hoje você acha que os jovens não têm essa disposição? Os jovens, não, eu acho pelo contrário. Eu acho que os jovens hoje já têm uma... Já chegam mais preparados. Já chegam mais preparados. Também já não pode generalizar, né? Tem gente que já nasce de uma maneira... Matheus Nattergalli, para mim, nasceu ator. Já nasceu atuando. Quando saiu da barriga da mãe, já nasceu com a mão assim. Já nasceu da barriga da mãe a mão. Eu fui atuar porque é uma questão de timidez. Eu era muito tímido. Eu era gago, tímido. Olhava para baixo o tempo todo. Então, eu fui atuar por uma... Matheus já fez... Como é que você fala no monólogo? Aquele take duplo. Take duplo. Take duplo. Ontem eu mandei um cara da plateia fazer o take duplo. Aí ele faz fez um assim, take não. Duplo aí. Nossa, sensacional. Aquele take duplo é muito bom. O cara fez assim, não. Eu falei, olha só, ele fez um take duplo na negação, ó. Só com o não dele já foi um take duplo. É muito bom isso. Essa interação com o público eu adoro. Então isso... Eu fui trabalhar com um diretor chamado Zé Celso Martinez Corrêa. No meio da minha carreira, eu fui trabalhar com ele. O que você fez? Fiz com ele Hamlet, uma peça de 5 horas. E ali eu falei, é isso, eu posso errar. Olha que interessante. Eu posso errar. Então, errem. Qual é o conselho que você dá para um ator que está começando? Errem. Errem muito. Erre. Errar é muito bom, porque o errar, ele... O que é errar? Errar, acertar. Quando você sai, o Luiz Fernando falava uma coisa para mim, que eu achava genial. Puta, eu vi sair da cena uma vez com ele e falei, puta, eu não sei o que é que eu fiz. Ele falou, ótimo. Ótimo. Não sei o que é que eu fiz, Luiz. Ótimo. Guarda isso. Saiu do seu lugar. Você sai do seu lugar. Essa zona de segurança, ela é... Como é que eu posso dizer? Ela é perigosa para um artista. Essa zona de segurança. Em qualquer área, como para um músico, para um artista plástico, para um ator, o cara que trabalha com emoção e lidar com isso é... Você já falou, já citou aqui na entrevista alguns atores, tanto estrangeiros quanto brasileiros. Eu pergunto, quem são suas, não sei se são esses ou são outros, fica à vontade. Quem você considera referências para você como ator? Eu tenho assim uns atores que eu comecei, que eu via muito, né? Eu morava ali na Gávea, existia uma companhia, que é a Companhia dos Atores do Teatro 7, que era no Shopping da Gávea. Então vi muito Ari Fontoura, Zé Wilker, Paulo Betti. Na comédia eu vi muito Pedro Cardoso, Felipe Pinheiro. Então, esses caras foram a minha referência na juventude, né? Falabella e Caran também. Vi muito essa gente começando a atuar. Então, depois que eu fui trabalhar com eles, eu falei, caramba, eu estou trabalhando do lado desses caras, né? Que loucura. E no cinema americano, eu acho que o Pacino é uma grande referência para mim. Eu sou fã desse cara, vi todos os filmes. Fui ver uma peça dele e ele passou do meu lado no final, né? Cagou solenemente para mim, não falou comigo. Então, é uma coisa assim. Cara, o Tietê, eu falei, hi! Ele entrou no carro. Hi! Quando passa uma pessoa por mim e fala um hi, eu paro para falar. Hoje em dia, que eu lembro do Pacino. Eu falei, cara, pô, vai ser a pessoa minha fã. Falou um oi. Você teve um momento, você foi Manchete, depois fez muita coisa na Globo, foi para a Record, fez 3 novelas lá, e aí em 2011 você voltou para a Globo. Eu estou indo nesse ponto porque é uma coisa que foi muito marcante, fazer um personagem cômico, que era o Cro, em Fina Estampa. É o seu personagem mais popular até hoje? Com certeza, né? Aqueles personagens que saem de você, né? Eles... Uma coisa maior. É maior que você, ele vira meme, vira... O Cro é uma coisa que ele é a Carminha da Adriana Esteves, o Félix do Matheus e o Cro pra mim, né? Personagens que vão sempre. Eu tava no sertão gravando, na Paraíba, lá no sertão, no cangaço, não sei o quê. Ô, Cro! Ô, viado, acena aqui, viado. Mas o Cro foi muito bem construído pelo Aguinaldo, né? Aguinaldo me viu na Record. É o que eu digo, façam o melhor trabalho, onde você fazia uma novela da Record de muito sucesso também, chamada Vidas Opostas, do nosso querido Marcílio, que eu fazia um delegado corrupto. Ganhei o APCA nesse ano, o prêmio APCA, que para mim é o prêmio mais importante da televisão, né? São os jurados, as pessoas que veem televisão. E aí, quando eu ganhei esse prêmio, a Globo O Aguinaldo que indicou. A Aguinaldo me indicou. Falou, eu quero ele para fazer. Ah, mas um cara faz um vilão lá. Eu quero ele. E graças a Deus ele acertou, né?
E o personagem foi, né? O que você atribui assim, ao sucesso do personagem? Eu acho, primeiro, o Aguinaldo tem essa capacidade de criar tipos extremamente populares, como o Nazaré Tedesco, como o personagem do Wilker, Giovanni Improta. O Cro, eu acho que ele não tinha essa ideia do que esse personagem ia virar. Eu acredito que não. Ele tinha uma vaga ideia, mas não que ia virar essa loucura que virou. Me lembro que a gente teve uma homenagem à televisão brasileira numa escola de samba na São Clemente, e 200 ritmistas vestidos de Cro. E eu fui na frente de rei da bateria. Uma coisa surreal, né? Chorei, né, nesse dia. Eu falei, um personagem foi para o povo, foi para o público. Virou filme, teve já um e vai ter um segundo. O segundo agora lança em julho, o Cro 2, Cro em Família. Que aí a gente fez uma coisa incrível, que o Cro vai tomar um chá das bichas, que aí eu reúno Marcos Magela de Ferdinando, Marcos Caruso de Seu Peru e Luiz Miranda de Dorothy. Dorothy era que ele fazia a mãe do Lázaro Ramos, uma novela. Botou os 4. Terminou a cena e falou assim, gente, vamos fazer um filme a gente? A gente vai fazer um filme. Os 4? As 4 bichas. Daqui a um tempo. Começa a falar do Cro, a mão já vem aqui, né? Mas é muito divertido, um filme muito engraçado, dirigido pela Cirinha de Paula. O Globo Filmes, vamos lançar agora em julho, com muitas cópias. Extremamente divertido. Foi um bom sucesso. Foi 2 milhões de espectadores, que é uma coisa rara. Podia ter sido mais, mas eu acho que esse vai ser mais divertido, ser mais engraçado. Tem uma pegada cômica, uma assinatura muito grande da Cirinha em relação à comédia. Botei atores, tem Arlete Salles, Tunico Pereira, Fabiana Carla, uma galera... E já não tem mais nada a ver com a novela. Não tem nada relação. a ver com a novela. Porque o primeiro ainda tinha o Cro agora foi pro mundo, né? Ele tá lá e tem pessoas assim, o filme tem participações muito... Aí tem tudo, tem o Pablo Vittar, que faz com a Preta Virgem um show, que o Cro vai ver. Tem, assim, tem uma galera que eu acho que o público vai gostar de ver. E você vai fazer ainda esse ano um musical, Noviça Rebelde? Aí faço musical, faço o filme e emendo com a novela do Aguinaldo. Fala um pouco desse musical, o que é? A Noviça Rebelde, que é uma montagem nova? Montagem nova do Charles e do Cláudio, com Gabriel Braga Nunes, a Larissa Manoela e a Malu Rodrigues. Qual é o teu personagem? Eu faço o tio Max, que é bem divertido. Um dandy, mas que é um personagem ótimo. Estreia em São Paulo. Estreia em São Paulo, no Teatro Renault. Quando? No Teatro de 1.600 lugares, dia 29 de março. De março, daqui a 2 semanas, Teatro 1.600 lugares. 1.600 lugares, Teatro Renault. O negócio não é pouco ambicioso. Eles são ambiciosos, cara. E aí começa a novela em julho. O que é? É a novela chamada O Sétimo Guardião, que é uma novela das 8 da Globo. Agora é das 9, né? Agora é das 9, né? A sucessora do João Emanuel. É uma novela que tem um realismo fantástico. Quer dizer, provavelmente para o início de... Novembro, não, estará em novembro. Novembro de 2018. Novembro. É um personagem muito interessante, que ele é um chapeiro, casado, tem 4 filhos. E o sonho dele é transformar um filho num jogador de futebol, né? Só que só nasce mulher. Aí botou a filha de Rivalda, Neymar e Romária. E bem Aguinaldo, mas bem divertido, um personagem divertido também, ao mesmo tempo forte, machista, com tintas fortes, né? Ele sabe como conduzir uma história, leva para um lado, de repente ele leva para o outro. O Aguinaldo, Isso tudo que você está falando é coisa que ele já te contou do personagem. Já me contou, já sou pelo diretor também, então é uma figura muito querida e que é um autor que eu admiro muito, né? E que um amigo meu, coloca um santinho do Aguinaldo na sua casa. Deve muito. Ô Marcelo, você acha, estamos chegando aqui no fim, você acha que nesse mundo que a gente vive hoje, muita internet, Netflix e 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, a TV, tal como a gente conhece ela, está com os dias contados ou ela está se reinventando? É uma boa pergunta, Maurício. Eu acho que é o seguinte, cara, a Globo está... Os canais, né, abertos estão vendo esse lado, né? Estão indo. A Globo vai ser OTT agora, séries feitas direto para a internet. Eu acho que, em relação à novela, vamos falar, no Brasil, a novela não. A novela é uma coisa. Ela é quase. Ela é nossa, né? Ela virou parte da nossa cultura. O cara para à noite, depois do trabalho. Tudo bem, ele pode ver o Netflix, ele pode ver, mas ele quer ver a novela dele. A novela está entranhada. Está entranhada nele, já é do brasileiro, passa de geração em geração. Tudo bem, antigamente dava o Ibope, dava 80, dava 40, mas as pessoas continuam vendo novela. É muito significativo. Na nossa cultura, você vê um gringo vindo para cá, ele não entende muito, né? Mas a gente é cultural isso. Então a novela não vai acabar nunca.
Ela faz parte da nossa cultura. Então, eu acho que os segmentos estão abrindo, as séries vão surgir muito. Hoje um amigo meu veio de metrô aqui em São Paulo, ele comentou comigo, falou, todo mundo olhando para baixo no celular. Ninguém conversando, todo mundo no celular. Então, um novo mundo está se abrindo aí, né? Mas em relação à televisão brasileira, eu acho que ela está olhando para isso, sim. Se ela não olhar, ela vai morrer, né? De uma certa maneira, né? Mas em relação à novela, ela tem um grande caminho pela frente aí, e que eu acho também que ela também não pode perder a essência dela. Em relação, estou falando de você querer se renovar demais, a novela ela é um folhetim. Ela precisa do herói, ela precisa do arquétipo, do vilão que a gente está falando. Você precisa ter essa história muito bem amarrada. Então as pessoas que fazem a novela há muitos anos, como a Glória Pérez, o Aguinaldo, esses caras têm uma história, né? A gente tem que realmente tirar o chapéu, que eles sabem contar uma história muito bem contada. Marcelo, olha, vou ter que encerrar. Ah, que pena. Queria lembrar mais uma vez que o Marcelo está em cartaz em São Paulo, no Teatro Eva Hertz, que é na Livraria Cultura, ali na Avenida Paulista. Isso. Sábados e domingos, com a peça Os Vilões de Shakespeare, bem legal, divertida. Vai ficar até 29 de abril, né? Isso. Só sábados e domingos. Só sábado e domingo. Pô, muito legal, adorei conversar com você. Pô, que bom, mano. Entrevista muito legal. Que bom. Sucesso, tá? Apareçam lá na peça, quem puder. Obrigado. Valeu, querido. Tchau, valeu. Um abraço. Qual?